Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, finalmente aí o Vasco é da 777 Partners. Hoje aconteceu aí a primeira entrevista coletiva aí do Josh Wander, sócio proprietário aí da 777 Partners e novo dono do futebol da SAF do Vasco. Vamos falar muito do que ele disse, falou a respeito de vários temas importantes, falou sobre o treinador, falou sobre CT, jogadores e muita coisa. Vamos falar tudo isso agora pra vocês, mas já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Explode aí de like. Se você é novo por aqui, meu amigo, é vascaíno, já se inscreve aí no canal pra ajudar a gente a chegar a 180 mil inscritos. Compartilha também com seus amigos vascaínos aí pra ajudar demais, hein? Valeu a galera aí que tá assistindo nossos vídeos aí todo dia. Bom, pessoal, hoje, sem dúvida nenhuma, o grande assunto do dia foi a entrevista coletiva do Josh Wander, sócio proprietário da 777 Partners e que comprou a SAF do Vasco, né? Os executivos da empresa vieram ao Brasil para tratar aí dos últimos detalhes da venda do clube, né? Também para definir alguns outros assuntos, né? Ele concedeu uma entrevista coletiva hoje muito importante. Se você não assistiu ela, meu amigo, vale a pena você ir lá na Vasco TV, assistir ela na íntegra lá. Eu até coloquei partes da entrevista, se você não tiver muito tempo, porque a entrevista é muito longa, coloquei algumas partes lá no meu outro canal, segundo canal do Vasco. Vou deixar o link aqui na descrição para você assistir também. Muito importante o que ele disse. Ele falou a respeito aí de diversos temas, entre eles um dos principais temas que o torcedor vascaíno quer saber, né? Quem será o técnico do Vasco? O Josh Wander não confirmou aí quem será o técnico do Vasco e muito menos se o Emílio Faro seguirá no comando do Vasco. Ele deixou essa tarefa ao novo diretor executivo de futebol aí da 777 Partners, Paulo Brax, né? Ele será o responsável pelo futebol do Vasco nas contratações, tanto de jogadores e também de treinadores. Tudo vai passar por esse profissional. Vale ressaltar que o Paulo Brax é brasileiro, hein, pessoal? Ele não faz parte da 777 Partners, do grupo lá, original lá de Miami. Ele é brasileiro, já teve passagens aqui pelo América Mineiro e também internacional. A decisão final de quem será o técnico do Vasco será exclusivamente dele. Eu acredito que o Caso Brasil deverá ter alguma participação, pelo menos mínima participação, na decisão de quem será o técnico do Vasco. O Emílio Faro ontem deu declarações que quer continuar como técnico do Vasco, que ele é o técnico do Vasco. Até o momento a gente não sabe se ele vai continuar até o término da Série B ou se o Vasco vai trazer um outro nome já para iniciar o trabalho, o planejamento para 2023, já no final dessa temporada. Foi bastante debatido também a situação do Vasco na Série B, né? O Paulo Brax também esteve presente na coletiva, disse que é extremamente importante o acesso do Vasco, que tudo isso aí, todos os planos do Vasco passa por 2022 e o Vasco conseguindo o retorno à elite do futebol. A gente espera que esses jogadores entendam a fase atual do Vasco, que é extremamente importante eles colocarem o Vasco na Série A. O time é muito limitado, o elenco tem peças horrorosas, mas com o apoio do torcedor, como disse o Josh Wander, o Vasco se torna mais forte. Em São Januário é praticamente invencível, imbatível, né? Com o apoio do torcedor, fica muito difícil para os outros adversários, tanto que a campanha do Vasco é invicta aí jogando em São Januário na Série B. Todos nós sabemos que o Vasco precisa voltar à elite do futebol o quanto antes. A empresa norte-americana também está preocupada com isso, né? Eles querem ver sim o Vasco na próxima temporada jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, para aí sim tentar fazer investimentos maiores, né? O Josh Wander deixou bem claro também, mais uma vez, né, que o Vasco não vai ficar atrás do Flamengo aí em termos financeiros. Ele reafirmou o que disse lá no Campeonato Carioca, na sua primeira visita ao Brasil, disse que o Vasco a partir de agora é um novo Vasco. Não vai ter problemas financeiros, não vai passar por dificuldades e vai poder competir aí de igual para igual com qualquer adversário, eu acredito aqui do Brasil, né? Porque se quer competir com o Flamengo, é de igual para igual com qualquer time. Não tem nenhum time no Brasil que arrecada mais dinheiro do que o Flamengo e o Vasco vai tentar equilibrar isso daí, vai tentar chegar o mais perto possível da mulambada para conseguir retomar o seu lugar de direito aí no futebol brasileiro. O Josh Wander também falou a respeito aí das finanças do Vasco, né? Que o Vasco tem que conseguir se manter, se estruturar com suas próprias pernas, assim como está sendo feito no Palmeiras, né? A Crefisa chegou, ajudou o Palmeiras num primeiro momento, contratou diversos jogadores e hoje o Palmeiras é um clube saudável, é um clube tranquilo, né, cara? E estava anos atrás na mesma situação do Vasco. O Palmeiras não foi rebaixado no Campeonato Brasileiro de 2014 por um ponto,
poderia ter sido rebaixado aquele ano, tinha acabado de voltar da Série B de 2013, e já no ano seguinte, 2015, a Crefisa assumiu e não parou mais. Olha só o que o Palmeiras conquistou. O Palmeiras é tricampeão da Libertadores, coisa que parece que está muito longe de acontecer no Vasco, e agora com a 777 Partners, a gente espera que esteja mais perto ainda a cada dia do Vasco voltar a ser um gigante no futebol sul-americano, como o próprio disse o Josh Wander. A intenção é sempre fazer o Vasco ser um dos maiores clubes do mundo, voltar aí a ganhar títulos, voltar a ser um protagonista aqui no futebol brasileiro, na América do Sul, para aí sim pensar em disputar títulos mundiais com grandes times europeus. O Josh Wander também deixou bem claro que não é desejo deles, da 777 Partners, daqui 2, 3 anos, revender o Vasco, né? Deixar o Vasco tranquilo, sem dívidas, e vender ele para um outro dono, outro comprador. Isso não irá acontecer, o torcedor pode ficar tranquilo, e quanto a isso, a gente espera que o Vasco monte aí um time extremamente forte nessas próximas temporadas, que o ano que vem seja um ano aí um pouco melhor para o torcedor vascaíno, que a gente consiga pelo menos uma vaga na Libertadores. O torcedor tá sedento de título, sim, mas eu acho que para ser um primeiro ano de SAF, uma vaga na Libertadores tá ok. Se puder vir com um título aí de uma Copa do Brasil, ou quem sabe até mesmo o brasileiro, seria o que o torcedor mais quer ver na vida, né? O que o torcedor mais deseja o ano que vem, já que infelizmente o Vasco não vai disputar nem mesmo a Sul-Americana, por já estar jogando a Série B nesse ano. Torcer bastante para que essas pessoas coloquem o Vasco no seu devido lugar. Tudo passa por esse ano de 2022. Se o Vasco não subir, meu amigo, aí vai ficar complicado, vai ser o mesmo processo, mais um ano, vai ser mais um ano perdido na história do Vasco e mais um ano jogando a Série B. Esses jogadores são extremamente importantes aí na volta do Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, 90% desse elenco do Vasco foi muito mal montado pelo Carlos Brasil. A gente não pode esquecer de culpar ele. E tem muita gente culpando a 777 Partners. Chegou hoje no Vasco, cara. Os caras chegaram hoje dentro do clube e já tem gente criticando eles, xingando os caras, mano. Na minha opinião, tem dois culpados, Jorge Salgado e principalmente Carlos Brasil. Contratou boa parte desses jogadores do Vasco. Não vou colocar aqui, incluir jogadores da base, né, que já estavam no clube, mas contratou muitos jogadores, Edmar, por aí vai, cara, muitos jogadores fracos que estão no Vasco, e também ele que destruiu o projeto do Vasco contratando o Maurício Souza, que foi fundamental para o Vasco perder todos os pontos que tinha a diferença para o quinto colocado. O time virou uma baderna, virou uma bagunça. O Emílio Faro, que não tem experiência como treinador, não conseguiu corrigir esses problemas. Não estou vendo o torcedor vascaíno xingar o Carlos Brasil, criticar ele, porque na minha opinião ele é o grande culpado desse problema que está acontecendo no Vasco hoje, do Vasco não ter uma maior tranquilidade na Série B até então. Bom, e o Josh Wander também falou a respeito aí de São Januário, a famosa reforma de São Januário, né? Ele disse que ainda não tem nada concretizado, que está sendo estudado ainda essa possibilidade. Vale ressaltar que é de grande interesse da 777 Partners a utilização do Maracanã. Caso não haja acordo com a dupla Fla-Flu, já foi demonstrado interesse por parte da empresa de administrar o Maracanã sozinho, né, cara? O que seria maravilhoso pro Vasco. O Vasco teria São Januário e Maracanã à sua disposição a hora que quiser. E os outros que não tem estádio, vai construir, vai jogar em Brasília, aqui, jogar em qualquer lugar, menos no Rio de Janeiro. Porque o que eles fizeram com o Vasco, uma baita sacanagem, né? Eu acho que o mínimo que o Vasco deveria fazer é lutar pelo Maracanã, ter direito sim de jogar no Maracanã. Agora vamos ter dinheiro para pagar o quanto for para esse consórcio maldito do Maracanã e o Vasco administrar e jogar quando quiser, quando bem entender, no maior estádio do mundo. Gostei bastante da entrevista aí do Josh Wander, achei muito interessante as palavras dele, o que ele pretende fazer com o Vasco. Também tem uma entrevista dele ao Globoesporte.com, onde ele disse que pretende fazer um time jovem no Vasco e agressivo, né? Tudo indica que o Vasco não deverá ter uma média de idade alta aí no seu elenco, né? Como está sendo hoje, muitos jogadores velhos, né? Como o Edmar, 36 anos, o Nenê, 41 anos, o Alex Teixeira, 32 anos, Anderson Conceição, se eu não me engano, 33 ou 34 anos, 32, por aí. O ranking inteiro parece ser um jogador velho, mas não é, tem 26 anos apenas. Thiago Rodrigues tem 33 anos, é um elenco muito velho, um elenco bem inchado realmente. Falar de outros jogadores, Léo Matos, que também tem 36 anos. Se você for parar para fazer uma análise do elenco do Vasco, é um elenco realmente com uma idade muito avançada. Só que somente jogadores jovens não me agrada, é um modelo que não deu certo aqui no Brasil. Olha o Red Bull Bragantino, é um time que está lá mediano, não fez absolutamente nada no cenário nacional. Se brincar, ainda vai brigar para não ser rebaixado nessa temporada no Campeonato Brasileiro, porque está fazendo uma campanha ridícula pelo investimento que fizeram, né? Contrataram muitos jogadores jovens e nenhum deles jogaram absolutamente nada, até porque falta experiência para esses jogadores. Se não tem um craque, se não tem jogadores
com a idade mais avançada, com experiência no futebol europeu. O time não anda, cara, não adianta. Só jogador jovem, você pega a base do Vasco, que é a melhor base aí, sem dúvida nenhuma, uma das melhores bases do mundo. Põe a base todinha para jogar, se for para dar somente oportunidade para jogador novo. A gente quer jogadores experientes, mesclados, obviamente, com jogadores jovens, jogadores promissores, tanto aqui do Brasil, também no mercado sul-americano, porque sempre sai muito jogador bom lá na Argentina, né? A gente tá vendo o Julián Álvares, né? Jogador lá do Manchester City. Era do River Plate, uma grande promessa, que foi vendido para a Premier League. O Vasco pode garimpar muito bem esse tipo de jogador na América do Sul e com certeza ajudar a gente a conquistar títulos. Mas precisa, como eu disse, de uma mescla de jogadores experientes. Deixem nos comentários qual a sua opinião sobre o que disse o Josh Wander, se você assistiu a entrevista coletiva dele, se você acredita que o Vasco será forte a partir de 2023 com a 777 Partners. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, hein? Tamo junto, forte abraço e é nóis!